Os estados, na sua incumbência, regulamentam. Todo estado tem praticamente um Ctrl+C, um Ctrl+V dessa lei, porque eles incorporam ao seu ordenamento jurídico interno a regulamentação do ICMS e depois há um decreto. Porque a lei, ela cria as regras gerais. Todas as leis dos estados que não seguem a Lei 87, elas são ilegais, em parte, ou inconstitucionais em outra, porque pode ferir a Constituição. Então, todo estado tem um Ctrl+C, Ctrl+V da Lei Candir, que é a Lei 87. Posteriormente, há um decreto. Todos os estados possuem um decreto, porque aí lá no decreto ele vai falar sobre todos os detalhes. Remessa para industrialização, deslocamento físico, incide ou não incide ICMS? Grande parte não incide porque a mercadoria ainda está sendo transformada, segmento têxtil, segmento industrial. Muitas vezes há uma terceirização do processo industrial, então eu mando a mercadoria para industrializar em um estabelecimento ela volta para o meu estabelecimento para depois eu vender. Então é possível tomar crédito no ativo imobilizado, crédito do SIAP em 48 vezes, quais podem, não podem. Quais são as regras, por exemplo, de venda para entrega futura? Quais são as regras relacionadas à CST, à CFOP? Tudo está constante nos decretos. Então, os decretos são extremamente extensos. Quais são as mercadorias sujeitas à substituição tributária? Quais são as regras? Então, é uma matéria muito densa. E nesses quesitos, alguns estados regulamentam regras diferentes de outros, desde que não fira, por exemplo, a Constituição e a Lei Complementar 87 e também o Código Tributário Nacional. Então, não é tão simples assim. Então, essa legislação, ela na sua essência, ela se baseia numa regra federal, mas ela tem os detalhes operacionais e principalmente algumas características próprias. Se nós formos para o estado do Mato Grosso do Sul, nós temos uma particularidade muito grande no ICMS. Os estados da região Nordeste, da região Sul-Sudeste. Questão de substituição tributária, questão de cobranças antecipadas, questão de regras relacionadas a, muitas vezes, informações lá na FD fiscal. Então o ICMS, de fato, ele é um tributo complexo e apenas talvez, um dos mais complexos do nosso ordenamento jurídico tributário. Eu diria que o ICMS é o mais completo. Eu adoro o ICMS. Eu adoro e isso torna você um profissional diferenciado porque nem todo mundo gosta. Ele tem muita particularidade, assim como o imposto de renda também, e ele é um tributo que representa hoje no país, acho que a maior arrecadação. Ainda que seja de competência dos estados, ele é um tributo que, imagina, todos os estados cobram alíquotas que podem chegar, por exemplo, a 30 e poucos %, quando eu falo de produtos supérfluos, e supérfluos, alguns estados regulamentam produtos diferentes, como supérfluos, aquilo que não é essencial. Em 2021 teve uma decisão do STF sobre uma matéria aqui de Santa Catarina que questionava como o princípio da seletividade, que é o seguinte: o ICMS, a tributação dele se dá de acordo com a essencialidade. Ou seja, quanto mais essencial o produto, menor a tributação. Vamos pegar um exemplo. Todos os estados têm regulamentado na sua legislação uma cesta básica, que é o quê? Produtos básicos, alimentação de uma pessoa, e alguns estados vão além, não apenas a alimentação, mas a saúde humana, como por exemplo higiene e assim sucessivamente. Ou seja, esses produtos eles possuem uma tributação menor de ICMS, 7%. Produtos relacionados ao hortifrutigranjeiros, que são frutas, verduras, ou seja, ovos e assim sucessivamente, grande parte dos estados são isentos. Não há tributação, porque é muito essencial a sobrevivência humana e o intuito aqui do legislador não é sobrecarregar a tributação do pessoal que produz isso e até mesmo quem consome, porque ele é muito essencial à sobrevivência. Então, no ICMS, a tributação ela se dá pela essencialidade. E é chamado na Constituição um imposto seletivo. Quanto mais essencial, menos tributação. Quanto menos essencial, mais tributação. Então, bebidas, e aí você pode até pensar, né? Bebidas, alguns produtos relacionados à parte de beleza, embarcações, armas, são vistos como não essenciais assim.
E eu não quero entrar na discussão de quanto isso é essencial para você ou não, né? Dependendo da pessoa que nos perguntar, pô, minha cerveja é essencial, como assim vai tributar mais ela? Então os estados atribuem uma tributação maior, 25%, 30% ou até mais, porque é menos essencial. E foi julgado em 2021 pelo STF que a tributação, por exemplo, de comunicação e energia elétrica, como supérfluos, fere o princípio da seletividade, porque isso é indispensável, isso é essencial. E aí todos os estados que têm essa tributação majorada, eles devem recuar. A tributação média geral fica entre 17% e 18% de ICMS nas operações internas, com alguns estados atribuindo como complemento dessa tributação o FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que é um fundo criado pelos estados para utilizar esse recurso para o bem-estar social. Então agrega um pouco mais o estado do Rio de Janeiro, vários estados têm então essa tributação que fica entre 17 a 18 ou 19, mais esse percentual. Alguns estados sempre mexem nessa tributação interna para aumentar a arrecadação, principalmente pós-Covid, teve uma, digamos assim, uma devastação das finanças públicas estaduais. E os estados precisaram recorrer a mecanismos para aumentar a arrecadação, porque nós sabemos que muitas vezes a administração pública tem um pouco de dificuldade de ser mais eficiente e a saída mais simples é aumento de tributação. Evidente que isso implica, claro, na economia local, porque os estados procuram locais, os estados não, as empresas procuram locais, ambientes com tributação mais favorecida. Já fiz um vídeo, uma aula sobre isso, que o Brasil possui paraísos fiscais aqui. E quando eu falo de benefício fiscal, é que alguns estados criaram tributações diferenciadas para incentivar as empresas aqui se instalar. Então eu tenho lá a tributação geral para o têxtil é 17, 18, vem para cá, vem ser feliz no meu estado que aqui você vai pagar só 3%. Então acaba tendo uma negociata entre os estados e alguns estados disponibilizam aos contribuintes um ambiente favorável de tributação para setores principalmente que são grandes geradores de emprego, como têxtil, calçados, algumas indústrias. Então todos os estados têm essa política de incentivo fiscal e isso tem previsão na Constituição Federal, desde que seja feito de acordo lá com o convênio ICMS 190, uma aprovação no âmbito do CONFAS, que é uma reunião dos estados, dos secretários da Fazenda dos estados, para discutir política fazendária de ICMS.